Você acredita que a Bíblia é verdadeira? A arqueologia tem ajudado a confirmar a veracidade histórica da Bíblia. Sem dúvida, o livro mais importante de história é a Bíblia Sagrada. E vamos trazer aqui algumas evidências sobre a veracidade da Bíblia. Primeiro, a Pedra de Pôncio Pilatos. Pilatos foi um dos governadores que teve no Novo Testamento. Em 1961, uma equipe de arqueólogos escavavam um antigo teatro construído por Herodes o Grande na cidade de Cesareia, em Israel, e encontraram uma pedra com uma escrita na lateral, com os dizeres: Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, a dedica. Essa foi a primeira evidência física da existência de um personagem bíblico. E vamos para mais uma evidência: o selo de Jezabel. Os achados indiretamente relacionados com esta mulher começaram em 1908, com a escavação de um palácio em Samaria, que os arqueólogos entenderam ter pertencido a Onri e posteriormente a Acabe, que reformou e ampliou. O lugar estava cheio de fragmentos de estátuas e placas de marfim, o que confirma com os relatos de 1 Reis 22:39. E vamos para mais uma evidência: a Arca de Noé. Muitos acreditam que a história de Noé não passava de uma lenda e que era impossível criar uma embarcação tão grande e resistente que suportasse levar um casal de cada animal existente na Terra. Porém, 4 alunos de física da Universidade de Leicester confirmaram que a arca era fisicamente possível de ser construída. Eles começaram a pesquisar sobre a possibilidade da arca flutuar enquanto carregavam um casal de cada espécie de animal, analisando o passo a passo das instruções dadas por Deus a Noé. Depois eles transformaram os cúbicos que as medidas utilizadas na Bíblia para centímetros, determinando que um cúbito corresponde a 48 centímetros. E seguindo a esta linha, eles descobriram que a arca teria 145 metros de comprimento e 24 metros de largura e 14 metros de altura. Noé também foi instruído a construir a arca com madeira gopher, cuja densidade é parecida com a madeira de cipreste, utilizada pelos estudantes para realizar os cálculos. E chegaram à conclusão que a arca vazia teria o peso de 1.200.000 quilos, e que para flutuar, a densidade da embarcação teria que ser menor do que a da água. Então, a arca poderia suportar até 51 milhões de quilos, o que é suficiente para transportar todas as espécies de animais, sem afundar. E vamos para mais uma evidência: Estela de Davi. Estelas são pedras erguidas com inscrições ou símbolos que até o início dos anos 90, a maior parte dos historiadores e arqueólogos não acreditavam que o rei Davi existiu de verdade. Mas em 1993, o arqueólogo Avaran Biran, com sua equipe, encontraram esta pedra que está em Tel Dan, que está no extremo norte de Israel. E nela está escrito sobre o rei inimigo, que ataca Israel e consegue matar 2 reis, Jeorão, filho de Acabe, rei de Israel, e Acacias, filho de Jeroão, da casa de Davi. Estes 2 reis estão citados na Bíblia. E essa história também está contada na Bíblia, segundo o livro de Reis, capítulo 8. E vamos para mais uma evidência: o túnel de Ezequias. Ezequias reinou aqui há 2.700 anos atrás. E nessa época a Síria atacava Israel e Judá. Então ele enfrenta um dos maiores exércitos do mundo antigo. Ele sabe que os assírios estão vindo e prepara uma série de preparações para a batalha. Depois dessas coisas e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Ezequias, vendo que Senaqueribe vinha e que estava resolvido contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e seus homens valentes, para que se tapassem as fontes de águas que haviam fora da cidade
e eles ajudaram. Está em 2 Crônicas 32:30. Esse exato túnel foi encontrado em 1838. Ele se encaixa perfeitamente na descrição bíblica. E foi encontrada essa inscrição que conta como esse túnel foi construído. Ele tem mais de meio quilômetro e é totalmente escuro e águas geladas. E vamos para mais uma evidência. Vamos à história da Torre de Babel, construída pelos descendentes de Noé, que queriam eternizar os seus nomes e tinham também intenção de alcançar o céu. A soberba deles foi repreendida por Deus. E como castigo, o Senhor confundiu as suas línguas. Essa é a explicação para as várias línguas diferentes faladas pelo mundo. Em Gênesis 11, 1-8, diz: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimar bem, usar tijolos ao invés de pedras. E vamos usar pinche ao invés de argamassa. E depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e nós não seremos espalhados sobre a face da terra. E o Senhor desceu dos céus para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam apenas uma só língua. E assim o Senhor confundiu a língua de todos. Eles não se entendiam mais, cada um falava um idioma. E como eles não se entendiam mais, eles se dispersaram por toda a terra. Em um estudo realizado em uma pedra, encontrada na antiga Babilônia, atual Iraque, no século passado, o professor da Universidade de Londres descobriu o desenho de uma grande torre, repleta de degraus. E além disso havia um homem segurando uma lança e usando um chapéu em forma de cone. E embaixo estava escrito um texto, com o nome Ziburate, que significa monumento em forma de pirâmide, ou templo da Babilônia. A pedra do século VI a.C., e para os especialistas, a primeira imagem real da Torre de Babel. A história escrita na rocha é exatamente como está na Bíblia. E vamos a mais uma evidência: o cilindro de Ciro. Através desse cilindro, a história do povo de Israel e de outros povos da região foi mudada. Anos antes do Império Babilônico, a conquista de Israel destrói o Templo de Jerusalém e exilam o povo de Jerusalém e outros povos, e oprimem eles. Os judeus oram a Deus para um dia voltar à sua terra. Junto aos rios da Babilônia, ali nós sentamos e choramos quando nós lembramos de Sião. Salmos 137:1. Deus atende às orações, e o Império Babilônico é destruído por Ciro, o rei da Pérsia, e permite que os povos exilados voltem às suas terras. E a volta a Sião está declarada neste cilindro. Este cilindro é o texto que Ciro anuncia aos povos que voltem à sua terra. E assim que voltam, os judeus reconstroem o segundo templo de Jerusalém, e ali começa um grande período bíblico, que vai terminar com a destruição do templo depois do ano 70. Então este é o artefato e o cumprimento da palavra divina que Deus promete à terra de Israel e ao seu povo. E vamos a mais uma evidência. Prisma de Senaqueribe. São 3 prismas, feitas de argila, escrito nas escrita cuneiforme, que nos revelam muita coisa, porque essas prismas nos contam a história da batalha do povo de Israel contra Senaqueribe, visto aos olhos do inimigo. Por isso esse achado é tão importante. Veja o que está escrito. Quanto ao rei de Judá, Ezequias, que não submeteu à minha autoridade, sitiei e capturei 46 de suas cidades fortalecidas, junto com muitas cidades menores, tomadas em batalhas com os meus arietes. E vamos a mais uma evidência: o barco de Jesus. Em 1986, Israel sofreu uma grande seca que fez com que as águas do mar da Galileia baixassem radicalmente. E na época da seca, 2 arqueólogos amadores encontraram um barco enterrado na lama e resolveram tirá-lo dali para pesquisar mais fundo. Eles acabaram descobrindo que se tratava de um barco de pesca, muito bem preservado.
e provavelmente era da mesma época de Jesus. O projeto da embarcação encontrada, que media mais de 8 metros de comprimento, era típico de barco de pescadores, usados durante os primeiros séculos no Mediterrâneo Oriental. O barco foi encontrado próximo ao vilarejo de Migdal, que se chamava Migdala, onde ficava a residência de Maria Madalena. Alguns especialistas foram contratados, e o professor Sharon Weissman e outros arqueólogos correram contra o tempo para retirar o barco da lama, antes que as águas subissem novamente, para que nada fosse se perder. Ele foi colocado em um ambiente climatizado, para proteger longe das águas do Mar da Galileia, e para sua identificação correta. Panelas e lâmpadas foram encontradas ao lado do barco. Ajudaram a datá-lo no século I, o que também foi confirmado pela datação por radiocarbono das pranchas de madeira. E os arqueólogos chegaram a uma conclusão, que este barco provavelmente foi usado por Jesus. Os motivos que levaram a crer. O barco tinha capacidade para 15 pessoas. Seria Jesus e os seus 12 discípulos. No barco também havia uma parte mais elevada, como conta na história bíblica que Jesus acalma a tempestade, e essa parte mais elevada seria onde Jesus estava dormindo. Por isso, os arqueólogos concluíram que esse barco foi usado por Jesus.